SBS Brasil entrevista Pedro Rigo, superintendente do Sebrae Espírito Santo. Pedro, vamos começar falando sobre o que levou o Sebrae a assumir esse compromisso interno com uma pauta econômica que é priorizar o turismo no Espírito Santo de 2024 a 2027. Bom, primeiramente que o Sebrae é uma instituição de apoio à micro e pequena empresa que ao longo da sua história de 50 anos sempre atuou muito forte no desenvolvimento dos pequenos negócios, lá nos territórios, em cadeias produtivas importantes do Estado do Espírito Santo e agora, por entender a urgência que o Estado do Espírito Santo ele está vivendo por conta da reforma tributária, todos preocupados como o Estado vai, de fato, se organizar a partir de novos marcos econômicos para a nova fase da tributária no Brasil, que o imposto será cobrado sobre o consumo. O Sebrae ele tomou a iniciativa, então, de colocar a sua estrutura, a sua expertise, a sua rede técnica, o seu orçamento para juntos, não somente o Sebrae sozinho, mas juntos com outras instituições importantes do Estado do Espírito Santo, se colocar diante desse desafio que é desenvolver o Estado do Espírito Santo, criar uma nova matriz econômica a partir do turismo. É uma economia transversal, é uma economia que tem grande capacidade de transformar realidades, de promover o desenvolvimento territorial e nós estamos apostando neste potencial que o Espírito Santo tem, que precisa ser desabrochado, que precisa ser trabalhado para que o turismo, de fato, ele se torne uma das principais economias do Espírito Santo. E é por conta disso e motivado por isso que nós estamos no Sebrae hoje priorizando o turismo como atividade econômica que vai ser transformada e transformar o Espírito Santo nos mais importantes destinos turísticos desse país. E o que a entidade deve fazer, então, até 2027 com esse foco de impulsionar o turismo? O Sebrae que tem essa expertise de promover a capacitação, de promover o desenvolvimento dos pequenos negócios, e são os pequenos negócios os maiores indutores do desenvolvimento, maiores geradores de emprego no Estado do Espírito Santo. A gente quer, de fato, ajudar a promover ainda mais novos empreendimentos conectados ao turismo, à cadeia produtiva do turismo. A gente quer, de fato, fazer com que todo o nosso trabalho de capacitação, de cursos, de oficinas, de palestras, o trabalho do Sebrae tem de organizar o arranjo territorial, de organizar o ecossistema econômico dos territórios. Com toda essa capacidade, o Sebrae vai, de fato, já está fazendo, a partir deste ano, todo um trabalho de focar a priorização das nossas equipes, do nosso orçamento aí em prol de continuar apoiando e agora mais ainda essas empresas para que elas possam, ligadas ao turismo, serem desenvolvidas e promover ainda mais, de fato, o arranjo do turismo no Espírito Santo. O Sebrae usa muito o termo, né, territórios por meio das suas vocações, né? Então, o turismo agora é que está impulsionando esses territórios, essa base. Exato, a gente quer transformar realidades, quer transformar de fato o Espírito Santo a partir das pequenas empresas, especialmente do turismo, transformar numa referência, num momento hoje, ou seja, numa vivência econômica que possa transbordar de fato o que nós temos hoje, transformando todo o nosso potencial e potência, né? E que nós acreditamos fortemente que trabalhando nos territórios, a partir das vocações, e o turismo é o destaque, a gente vai conseguir de fato impulsionar essa economia a partir dos pequenos negócios, a partir de todo esse contexto do turismo no Espírito Santo que tem grande, repito, reforço, grande potencial, mas precisa ser transformado em potência, geração de riqueza e renda, é nisso que nós acreditamos. E qual o desafio maior que vocês estão encontrando neste ano de 2024 que vocês startaram esse processo? Olha, nós temos alguns desafios que nós precisamos enfrentar no Estado do Espírito Santo, para além de preparar bons produtos, empreendedores, para fazer a melhor oferta que ele pode fazer para o turista, para o visitante, para também o nosso turista local. Nós temos a organização da cadeia produtiva do turismo, que hoje a impressão que
nós temos que cada um que tem seu empreendimento tem que se virar a fazer venda do seu produto. É uma cultura capixaba que nós estamos percebendo que é não trabalhar inteiramente com a cadeia, o empreendedor que pode sim vender o seu produto, ofertar o seu serviço turístico através das suas redes sociais, mas nós acreditamos, como operadora, como agência, um receptivo, um guia turístico, ele precisa estar fazendo parte dessa cadeia produtiva, ele precisa fazer parte desse desenvolvimento do turismo, e é um grande desafio que nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando no Espírito Santo para que a gente possa, de fato, ter o turismo como um dos mais importantes marcos da nossa economia e transformar o Espírito Santo num importante destino turístico. É dessa forma que nós enxergamos e esses são os principais desafios. Então é conectar a todos os elos dessa cadeia produtiva. Todos os elos da cadeia para o melhor desenvolvimento que nós entendemos estruturado do turismo no Espírito Santo. E Pedro, o Sebrae tem tido um papel importante no sentido de conectar iniciativa privada e investidores aos projetos turísticos do Espírito Santo, principalmente os de maiores impacto, como, por exemplo, Pindobas e Pancas. Fala um pouco sobre essa participação aí do Sebrae fazendo essa conexão. O Sebrae de fato se posicionou nesse mercado do turismo, trazendo para si a responsabilidade da gente identificar oportunidades de negócio, porque às vezes falta a gente colocar claramente na mesa quais são as oportunidades de negócio que tem no turismo do Espírito Santo. O Sebrae tem feito isso, tem de fato levantado as oportunidades, ofertando isso aos possíveis investidores que seja capixabas ou não, para que a gente possa de fato não somente ofertar e vislumbrar possibilidades, mas também ajudar o investidor a investir no Espírito Santo, na verdade, ajudar o investidor a encontrar o caminho dessas oportunidades. Então, o Sebrae oferta a viabilidade, o plano de negócio, ele induz, de fato, positivamente os investidores a encontrar os verdadeiros caminhos e os caminhos mais seguros para fazer os seus investimentos. A exemplo de Pindobas, a exemplo de Pancas, onde nós elaboramos dois momentos importantes, que foram seminários de investidores, onde a gente construiu, botou na mesa todas as oportunidades, ofertamos isso aos investidores, e é um papel que o Sebrae tem assumido de ser, de fato, um importante parceiro de todos no Estado do Espírito Santo, se colocando à disposição para qualquer parceria, onde a gente possa, de fato, mudar o cenário e fazer com que todas as nossas oportunidades, todo o potencial, repito, seja transformado em negócios no Espírito Santo, e essa é uma tarefa importante que o Sebrae tem assumido o desafio. O que você destaca como uma grande entrega do Sebrae para a comunidade capixaba nesse nicho turístico? Olha, o Sebrae quer fazer uma grande entrega para a sociedade capixaba, que é posicionar o Espírito Santo no cenário do turismo do Brasil. Então, lógico, o Sebrae não pretende fazer isso sozinho, mas o Sebrae quer fazer a parte que cabe ao Sebrae. Então, para além de capacitar os empreendedores, para além de formatar as possibilidades de negócio, a gente está junto com as prefeituras, o governo do Estado, o Senac, o Senar, as instituições todas que também estão se posicionando para fazer parte desse processo de desenvolvimento e desse novo momento do Espírito Santo, fazendo do turismo um importante marco da economia. Então, nós queremos entregar para a sociedade o que cabe ao Sebrae, um Espírito Santo capaz de gerar oportunidade, capaz de trazer investidores, capaz de fato de transformar o turismo como uma importante alavanca da economia capixaba. E como é que você vê, esse trabalho iniciou agora em 2024, com esse foco no turismo, como é que você vê isso lá em 2027? Lá em 2027 a gente espera que seja um estado que já tem uma cultura já de trabalhar o turismo na sua cadeia produtiva por inteiro, onde o empreendedor que tem a responsabilidade de ofertar o melhor produto turístico, onde o receptivo tem a responsabilidade de trazer e fazer com que o turista possa explorar o máximo do Espírito Santo, onde as operadoras, as agências possam nos ajudar a comercializar o produto turístico do Espírito Santo, e o guia, que tem um papel importante, ele é que leva o turista a viver momentos memoráveis no Estado do Espírito Santo. Então, é uma cadeia perfeita, uma cadeia que precisa funcionar, e lá em 2027 o Sebrae entende que já vai encontrar
um Espírito Santo melhor, um estado melhor, um estado onde o turismo já está fazendo parte da cultura da população capixaba, porque nós precisamos também do povo capixaba assumir essa tarefa de sermos bons receptivos de visitantes, né, de nossos turistas. Uhum. E em termos de recursos econômicos, né, financeiros, quanto que está sendo colocado nessa bandeira aí do turismo? O Sebrae pretende, nesses 3 anos, colocar de 50 milhões a 80 milhões. Os 50 milhões é recurso nosso já estabelecido no orçamento. Podemos chegar a 80 milhões com outros recursos de outros parceiros. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa, de fato, colocar a serviço do turismo do Espírito Santo o melhor recurso que nós possamos colocar para que a gente possa cumprir o nosso papel e aí ser, de fato, aí um elo importante desse processo de desenvolver o turismo no Espírito Santo.